Olha, essa é a história de um momento que mudou tudo. A história de como uma cantora, a grande Silvia Telles, simplesmente se cansou do desrespeito e acabou liderando uma verdadeira revolução. Uma revolta que, no fim das contas, mudaria para sempre os direitos dos músicos aqui no Brasil. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Pensa aí, Rio de Janeiro, 1964. A cidade, sabe, estava borbulhando de cultura. A bossa nova era a trilha sonora que estava conquistando o mundo. Só que por trás de todo esse glamour, nos bastidores, uma tempestade... essa estava se formando bem em cima dos artistas. E o estopim de tudo foi uma frase simples, quase banal, mas cheia de descaso. Volte outro dia. Era isso que músicos como Coiravara, lá dos cariocas, ouviam sem parar do tesoureiro de uma emissora de TV. Imagina a cena, a pessoa só tentando receber pelo trabalho feito um cachê atrasado e ouvir isso. Pois é, essa frase foi a faísca, a pequena faísca, de desrespeito que acendeu um incêndio gigantesco. Porque o problema, gente, era exatamente esse. Não era um caso aqui, outro ali, não. Era uma prática comum, sabe? Um desrespeito generalizado que acabou unindo uma classe inteira de artistas contra um sistema que, vamos ser sinceros, explorava todo mundo. 600 mil cruzeiros. Para a gente ter uma noção do tamanho do buraco, esse era o valor da dívida que as emissoras tinham só com a Silvia Telles e o cantor Hernani Filho. Só com os dois. Agora, tenta imaginar a escala disso quando a gente soma todos os outros artistas. Era uma coisa, assim, completamente insustentável. E é que, na época, existia uma dinâmica bem complicada na carreira dos artistas. A Silvia Telles, por exemplo, ela preferia 1000 vezes a liberdade de ser freelancer, sabe? Mesmo com o risco de tomar calote. É que ela já tinha passado pela famosa geladeira, aquele pesadelo de ficar presa num contrato, sem poder trabalhar em outro lugar e a emissora simplesmente não te chamar para nada. Então essa autonomia era tudo para ela. Mas claro, a falta de pagamento era o grande problema, o calcanhar de Aquiles da vida de freelancer. Bom, chegou uma hora que não dava mais. Reclamar sozinho, cada um por si, não estava resolvendo nada. A frustração coletiva precisava virar organização. E o lugar que eles escolheram para começar esse motim? Nada menos que o coração da bossa nova. 20 de outubro de 1964. O Beco das Garrafas. Essa data e esse lugar são históricos, viu? A Boate Bottles, lá no famoso beco, virou o quartel-general da Revolução. Olha que coisa! O berço de um som tão novo, tão moderno, ia ser também o berço de uma nova luta por direitos. E olha só quem apareceu por lá. A boate era pequena, mal dava conta de tanto talento e, claro, de tanta indignação junta. Tinha desde os veteranos, como Ciro Monteiro, até uma novata que estava começando a despontar, uma tal de Elis Regina. Os maiores nomes da música brasileira, todos ali, reunidos, isso já mostrava que o negócio era sério. Só que, claro, juntar todo mundo não significava que todo mundo concordava, né? A primeira reunião, dizem, foi um caos. Tinha o pessoal mais radical que queria parar tudo, greve geral já. Tinha os mais organizados que falavam, calma, gente, vamos montar uma comissão, pensar numa estratégia. E ainda tinha os tradicionalistas que achavam que o caminho era pelo sindicato. Ou seja, o consenso, esse estava bem longe. Mas apesar dessa confusão toda no começo, eles conseguiram transformar aquela raiva toda em ação. Ação concreta, sabe? E o que veio depois não foi só uma vitória. Foi um verdadeiro marco na história dos direitos trabalhistas aqui no Brasil. A organização deles foi brilhante, sério. Primeiro criaram uma frente unida juntando músicos, radialistas, advogados, todo mundo. Aí, em vez de ficarem batendo em porta pequena, eles pularam os intermediários e foram direto na fonte do poder, no Ministério do Trabalho. E essa estratégia foi o que transformou um protesto de artistas num pedaço de política pública. E olha, as conquistas foram muito, mas muito além de só receber os cachês atrasados. Eles conseguiram estabelecer uma jornada de trabalho de 5 horas, pagamento garantido em até 5 dias, contrato formal para trabalhos mais longos e até pagamento em dobro se o trabalho fosse gravado em videotape. Foi uma vitória, assim, completa e que dura até hoje. E para celebrar, claro, tinha que ter festa. E foi o grande Ciro Monteiro que abriu o quintal da casa dele para um banquete, com direito a carne seca com abóbora para homenagear o ministro e a vitória. Essa cena mostra bem o espírito de comunidade, né? O gostinho bom da vitória que foi conquistada por todo mundo junto. Tudo bem, eles estavam lutando nos bastidores, mas e a música?
Qual era a trilha sonora que estava rolando enquanto tudo isso acontecia? Porque a música que eles estavam criando era o centro de um momento cultural, assim, explosivo para a cidade. Então, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O Rio de Janeiro não era só o palco dessa briga por direitos. Era uma cidade inteira se reinventando, se mostrando para o mundo. E o hino oficial dessa reinvenção? A Bossa Nova, claro. Pensa só. Em 1965, o Rio estava comemorando 400 anos. Tinha uma campanha gigantesca para vender uma imagem de cidade moderna, sofisticada, e a grande ironia é essa. Os mesmos artistas que estavam sendo usados nessa propaganda, celebrados como ícones culturais, eram os que estavam tendo que brigar pelo básico, por respeito. E a prova está aqui. Nesse material de divulgação que foi enviado para a imprensa do mundo todo, a Silvia Telles foi oficialmente apontada como uma das 3 melhores cantoras do Brasil. Quer dizer, ela não era só uma rebelde. Ela era um tesouro nacional, um dos principais símbolos dessa modernidade toda que o Rio queria vender para o planeta. Porque a Silvia Telles era muito mais que uma cantora. Ela era, de verdade, a personificação dessa nova era. Ela era o rosto desse novo modelo de mulher que estava surgindo no Brasil. E o que era essa tal mulher de 65? Era uma mulher segura, profissional liberal, antenada, dona da própria carreira, da própria vida. E a Silvia? Ela vivia essa identidade com toda a intensidade, quebrando todas as convenções da época. A rotina dela, gente, já era a prova viva dessa independência toda. Chegava em casa às 4 da manhã depois de cantar, muitas vezes vendo o sol nascer. Acordava lá pelas 2 da tarde, almoçava com os pais. De tarde, pegava a filha, Claudinha, na escola e lá pelas 8 da noite saía de novo para uma boate ou para a TV, dirigindo o próprio Fusca dela. Uma vida boêmia, sim, mas de muito, muito trabalho e total autonomia. E para a gente entender a pessoa por trás da artista, nada como a amizade profunda que ela tinha com uma maquiadora que, mais tarde, se tornaria a lendária Rogéria. A própria Rogéria descreve o encontro delas como uma conexão de almas, sabe? Uma coisa de outra vida, uma alegria que contagiava todo o ambiente. E tem uma história que mostra bem quem era a Silvia. Era o dia da estreia da Rogéria, no espetáculo Les Girls, um momento de muita insegurança. O figurino parecia que estava faltando alguma coisa. A Silvia percebeu na hora, disse essa frase, "Espere aqui, que vou te levar uma surpresa." E simplesmente sumiu. E a tal surpresa chegou. Era uma estola de Vison, uma peça valiosíssima. Um gesto de uma generosidade e de uma fé no talento da outra que mudou tudo. A Rogéria conta que foi naquele momento, com aquele presente e um bilhete que dizia "Você é uma grande artista, vai fazer muito sucesso", que a persona dela nasceu de verdade. Isso mostra que a Silvia não lutava só por ela levantava as pessoas ao redor. E aí fica uma reflexão, né? A Bossa Nova foi um movimento de ruptura, de modernidade, de sofisticação. A vida da Silvia Telles, com essa luta toda por dignidade, com essa independência feroz e essa generosidade absurda, será que a vida dela não foi, no fim das contas, a mais pura tradução do espírito da Bossa Nova?